Ninguém melhor do que Michel Foucault para compreender os processos de estudo da mente. Foucault, um filósofo da história, um homem intelectual, vinculado à escola do estruturalismo, ele tão bem estudou o comportamento da clínica, da loucura, da mente e as diversas vicissitudes que esses comportamentos se apresentam em sociedades. Hoje em dia, cada vez mais presente, está fortemente arraigado dentro do inteirinho dos seres humanos essa necessidade de se explicar, de se conhecer mentalmente, tendo em vista que os processos de mundo, os vários mundos que existem dentro de nossas concepções filosóficas e estruturais, eles são diversos. E as pessoas vão se agrupando nesses diversos mundos à sua maneira, como, por exemplo, procuram a comodidade dentro de um mundo real para satisfazer as expectativas de um povo, de um credo, de uma sociedade, de um universo, de uma instituição. E em outro determinado momento, quando preferem ser quem são, vão buscar um mundo alternativo. O que Platão também disse que era o mundo das cavernas. E ali ficam dentro, presos. Foucault chama atenção para as pessoas que vivem vigiadas, punidas e aprisionadas ao tempo, às instituições e à família. Essas pessoas não são felizes, porque dentro de seu universo particular, como cantou Marisa Monte, o infinito particular, existem diversos mundos que as pessoas se adequam e se estruturalizam conforme as suas necessidades temporais, espirituais, atemporais, filosóficas, a posteriores, como disse Kant, e a priori. Partindo do pressuposto de que a história ela é uma a priori e o seu sentido progredido caminha para frente, as pessoas têm necessidade de estarem o quê? Maquiando. Boaventura de Souza Santos disse que os localismos globalizados, as maquiagens que as pessoas encontram, elas são muito fortes. E as pessoas, nesse interim, encontram situações para se satisfazer ou se sair. No mundo que é cabível a um grupo, a uma sociedade ou a alguma pessoa, esse mundo lhe satisfaz alegria, satisfação, e logo depois, quando a ficha cai, quando volta ao mundo real, ao mundo das ideias, ao mundo sensato, essas pessoas acabam de novo vigiadas e punidas e aprisionadas. Essas pessoas encontram dificuldades para o raciocínio, para se compreenderem e para se entenderem. Sócrates, no século V, o filósofo grego, disse que era preciso, antes de mais nada, que a gente se conhecesse. Conhece a ti mesmo. Fazendo isso, a gente teria uma dialética melhor e a gente poderia desenvolver uma maiêutica que pudesse compreender o processo histórico e filosófico como um todo. Dentro de um determinado mundo, a gente tem que seguir as regras. E essa questão de regras é muito importante, porque também foi estudado por Marx, Durkheim, que nos apresentou a história como sendo uma categoria fundamental do conhecimento. E a verdade é, pensando na história como memória, ela nem sempre é diacrônica. Muitas vezes ela dá saltos e ela é uma memória anacrônica. E aí é perigoso, porque no esforço da memória, a gente vai às fontes, a gente vai aos objetos de estudo e a gente percebe quão grande é a satisfação dos povos, das culturas, das sociedades e das pessoas quando estão aprisionadas e não conseguem a libertação. Foucault, mais do que ninguém, estudou esse estudo da mente, esses diversos mundos que foram estudados por muitos teóricos, muitos psicólogos ao longo do tempo. As relações de tempo é um perigo muito grande. As relações de instituições é um outro perigo muito grande. A gente não sabe ao certo qual é o mundo que nos faz bem, qual é o mundo que de fato nos deixa felizes. Se é esse mundo que a gente está aqui agora para dar satisfação e está aprisionado e punido para alguém ou alguma coisa, ou se é aquele outro mundo que a gente está ali e poucas horas. E quantos mundos existem? E quantas filosofias existem? E quantas idiosincrasias existem? A história, paralelamente com a filosofia, com a sociologia e com a antropologia, elas se unem para tentar explicar a função exponencial, vamos usar aqui um termo matemático, desses diversos mundos. Não é fácil, porque o mundo sempre ele é racional e irracional. E no mundo irracional, as pessoas acabam demonstrando quem são, o que sentem, se perpetuam e se colocam de uma forma mais sólida e não líquida, como também trabalhou Zygmunt Bauman, e dessa forma elas mostram quem elas são, seus sentimentos, seus valores, suas emoções, suas praxes. A história ela tem uma necessidade temporal de explicação porque ela é um estudo cotidiano do tempo. As temporalidades são muito visíveis. Isso causa uma certa estranheza e uma certa ingerência, vamos dizer assim, quando a forma de comportamento burla
E essas pessoas usam essa tática de burlar, que é um termo de Foucault, e as táticas que foram também estudadas por Michel de Certeau no seu cotidiano. Dentro do lugar social, do cotidiano que estão inseridas, as pessoas estão ali demonstrando as suas razões e emoções racionais. Mas nesse mesmo cotidiano, ao som de um mundo a posteriori, como também falou Kant, ou dialético, como também estudou Hegel, as pessoas saem para a sua irracionalidade e acabam de fato mostrando quem são e apresentando o seu verdadeiro ID, que foi também estudado por Sigmund Freud na psicologia. Ao fim e ao cabo, as ciências são intermitentes e são interdisciplinares. Elas se completam. As pessoas, as palavras e as coisas, que também foram tão bem estudadas por Foucault, que vivem vigiadas e punidas, mas que são libertadoras de uma microfísica de poder, e o poder e o discurso, ele é sempre também veemente, precisam ter um olhar mais crítico, um olhar menos audacioso, e buscar uma forma que faça estar inserido nos diversos ambientes e mundos sem machucar, sem bater e sem deixar ninguém triste. É preciso saber viver em todos os mundos. Essa fala é uma fala filosófica, teórica, talvez de difícil compreensão, mas quem se identifica vai buscar as fontes para os maiores esclarecimentos. E aí eu deixo a filosofia toda para o estudo do cabo, vamos dizer assim, e também a história para a compreensão do percurso temporal, espiritual e atemporal.